Olá, você aluno do UNAR. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o Robson, coordenador do EAD da instituição. Estou aqui para dar início oficialmente à turma de pós-graduação 2305 e teremos uma palestra com a professora Daniela Zanqueta. Professora Daniela, professora da nossa casa há muito tempo, formada em administração e mestrado em comunicação social. Ela ministrará a palestra com o tema Primórdios da Propaganda no Brasil. Professora Daniela, uma boa palestra para você e para todos nós. Olá, tudo bem? Espero que esteja indo tudo bem com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Zanqueta, eu sou professora de comunicação e marketing do UNAR, e hoje nós estamos aqui para ver um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, então bate-papo sobre os primórdios da propaganda no Brasil, tá? Para isso, o que eu preparei para a gente? Preparei uma breve introdução sobre os conceitos de propaganda, para a gente poder entrar no assunto. Vamos passar num breve histórico da evolução da propaganda, também bastante breve, porque só isso seria uma aula exclusiva, e depois a gente vai ver um pouquinho dos primeiros anúncios que tivemos no Brasil. Nesse momento, nós não vamos dar uma sequência muito grande na linha histórica, porque eu fiz um recorte para que pudéssemos analisar os primeiros anúncios até 1900. A partir daí, algumas coisas mudam e nós vamos ver o que é que muda, por isso que eu fiz esse recorte aqui para a gente, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês os slides que eu preparei, espero que estejam vendo aí, tudo bem? Então, vamos lá. Primórdios da propaganda no Brasil. Já comentei com vocês um pouquinho de como nós vamos percorrer essa atividade de hoje. Então, antes de iniciarmos na propaganda em si, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, né, de propaganda. A propaganda é uma estratégia de persuasão. São várias técnicas utilizadas com o objetivo de persuadir. E ela iniciou com o princípio de persuadir para fins ideológicos, de promover alguma ideia, um princípio, doutrina, uma causa, uma prática. Então, a ideia é disseminar, é estimular, influenciar as pessoas para compartilhar daquela mesma ideia, daquela causa, daquela prática, né? E por que a gente afirma isso? Porque ela surgiu, né? O conceito surgiu mesmo no cenário político e social com o objetivo de persuadir o público, né? Na etimologia, o termo propaganda vem do latim propagare, cuja origem, então, mais uma vez, remonta à ideia de propagar, propagare, propagar, difundir, né? Ampliar aquela ideia, aquele conceito, os ideais. Foi no século XVII que, com a expansão da fé católica pelo mundo, que a propaganda foi utilizada como técnica, né, pela primeira vez para disseminar, então, a ideologia católica à época, né? Então, nesse caso, era para propagar o quê? Os princípios desta fé católica, da fé católica, e aí por isso que se fez, né, muito uso de procedimentos, de roteiros, de símbolos, de cores, de rituais, né? Então, a propaganda ela se usa de vários aspectos para atingir, como se diz, corações e mentes, né? Posteriormente, um outro momento histórico que fica muito claro, muito evidente o uso da propaganda, foi utilizado como técnica da expansão do nazismo, né? E nós não vamos falar disso aqui hoje, mas também poderia ser um outro assunto para a gente abordar num outro momento, só para ilustrar mesmo nesse momento. A prática, né, da propaganda passou a ser associada, a partir de então, a contextos políticos, sociais, desculpe, e religiosos, porque o objetivo, então, é propagar uma ideia. Para isso, então, como eu já mencionei, ela apela para recursos psicológicos, ela apela para atingir as emoções, opiniões, sentimentos e estimular a ação. Por isso que, posteriormente, com a evolução também da economia, estas técnicas passam a ser utilizadas para vender produtos,
O princípio foi para vender as ideias, mas estas técnicas são utilizadas para a venda de produtos. Então, elas mexem, elas estimulam, chamam a nossa atenção, mas elas estimulam para que a gente vá para a ação. Na publicidade e propaganda atual, o que seria a ação? É você efetivar a compra, adquirir aquilo, aquele objeto ou ideia também, ou um serviço, né? Então, posteriormente, ela passou a ser utilizada para a venda de produtos. Isso explica, então, e justifica, como nós veremos a seguir, por que os primeiros anúncios são mais informativos e descritivos. É essa característica que nós vamos ver nos primeiros anúncios, porque eles trazem, bem como eles nos trazem informações sobre um contexto social e político, principalmente nos primórdios, no início da propaganda, vocês vão ver uma característica clara de como a sociedade se organizava, né, e o contexto, portanto, político também da época. Não dá para dissociar as técnicas de propaganda da evolução da tecnologia. Então, mais uma característica que a gente vai ver aqui, porque que os anúncios, por isso, e a gente chama de anúncios, porque vocês vão ver que ainda não eram peças publicitárias, como a gente usa na comunicação dizer, mas são informativos e descritivos. Por quê? Porque o que se tinha de veículo para difundir as ideias também eram veículos informativos e descritivos, como os jornais, principalmente, né? Então, há uma correlação nas ferramentas utilizadas e o conteúdo delas. Tudo bem? Então, a gente inicia aqui fazendo, como eu disse para vocês, eu passei um breve histórico, nós não estamos falando da história da propaganda em si, né, do conceito, apenas para a gente situar onde estamos, e agora nós passamos para a evolução da propaganda no Brasil, para a gente tentar localizar onde ela inicia, são os pontos chaves de mudança. Então, o primeiro anúncio que se tem referência, né, ele era sobre a venda de imóvel e foi publicado na Gazeta do Rio de Janeiro em 1808, né? O anúncio, vocês vão ver, eu coloquei alguns anúncios aqui, vocês vão ver uma grafia muito diferente do que a gente usa hoje, apesar de sermos da mesma língua portuguesa, né? Mas ela sofre uma mudança ao longo dos anos, né? E então vocês vão ver muitas coisas com a palavra anúncio aqui com 2 N's, né? E ela é bastante descritiva. Então, esse primeiro anúncio diz respeito a uma casa, quem quiser comprar uma morada de casas de sobrado com frente para Santa Rita, fale com Ana Joaquina da Silva, que mora nas mesmas casas, ou com o capitão Francisco Pereira de Mesquita, que tem ordem para as vender. Então, Rio de Janeiro, na impressão régia de 1808. Obviamente que vocês vejam, a pessoa que tivesse interesse teria que ir na mesma casa, porque a Alicia não tinha telefone, não tinha outros meios de comunicar, então ela indicava, mas é um anúncio completo que ele diz do que se trata, quem você procura e onde, né? Ele já dá a localização ali. Então, este é o relato, o registro que nós temos da primeira propaganda, que é em forma de anúncio na história do Brasil, 1808. Na sequência, eu não vou neste momento aqui colocar os anúncios nesta ordem cronológica, mas depois, mais para frente, nós vamos ver outros anúncios. Aqui apenas a gente vai falar da evolução cronológica de algumas coisas que são bastante marcantes. Então, bem na sequência ali, 1809, a escravidão, que ainda existia, nós só vamos vivenciar a abolição mais no final do século. Então, a escravidão torna-se um tema recorrente na publicidade brasileira, que nós veremos a seguir. Em 1838, surgem nos jornais do Rio de Janeiro os anúncios de produtos farmacêuticos importados. A gente não tinha a indústria desenvolvida aqui ainda, né? Como o elixir de Boubet e o elixir do Dr. Guillier. Os laboratórios se tornariam, a partir de então, os maiores anunciantes do país. Então, um destaque que nós fazemos nesse período de 1838 é o surgimento, então, deste comércio de produtos farmacêuticos, quer dizer, dessa indústria, não porque eles eram importados, né, da importação de produtos farmacêuticos. Em 1875, chega ao mercado brasileiro
e aos anúncios dos jornais, por consequência, também vejam, são produtos também importados, mas aí já são produtos de uso comercial, né? Não farmacêuticos, que é recomendado pelos, na época eram os botânicos que se dizia, né? Boticários, né? Produtos como a farinha láctea Nestlé e a emulsão de Scott. Esses nós veremos mais a seguir. Em 1891, é fundada em São Paulo a primeira agência de propaganda do Brasil, a empresa de publicidade e comércio, que funcionaria até 1915. Então, a primeira agência de propaganda que a gente tem registro é de 1891. Isso deve alterar, isso significa que nós tínhamos, então, no contexto social-político, uma ampliação de produtos, de coisas a serem comercializadas, né? E a necessidade de ter um local que fizesse isso de maneira mais profissionalizada, que não fosse diretamente com o veículo de divulgação que eram os jornais e revistas à época. Em 1900, que vai ser o recorte que nós vamos fazer aqui, mas eu vou na evolução histórica avançar um pouquinho mais. Em 1900, então, a indústria gráfica passa a usar novas tecnologias, e é por isso que a gente faz o recorte aí, como a litografia e a fotogravura, modernizando a apresentação dos anúncios e abrindo espaço para o lançamento das revistas ilustradas. Porque é então que, aqui eu justifico, porque é então que nós fazemos o recorte aqui. Porque a partir desse momento, a gente tem a introdução de mais imagens, de uma imagem mais melhorada graficamente, né, tecnicamente. Então, isso dá um marco divisório na história da propaganda, né? Os anúncios, eles vão passar, então, a ser mais ilustrados, portanto, o texto diminui. Claro que para diminuir como o que a gente vê hoje, vai levar muitas décadas, mas a gente já vê uma mudança significativa a partir daí. 1910, anúncios de marcas, que aí a gente já ouviu falar e conhece, algumas a gente conhece até hoje, são marcas como Antártica, Singer, Brahma, Gillette, Mapping Stores, que eram as lojas Mapping, né? Aparecem em revistas como O Malho, Tico Tico e Fonfon, são revistas da época que em algum momento vocês já ouviram falar, ou nos livros aí de história da propaganda dá para a gente verificar. Em 1920, destacamos também aqui esse momento que o escritor Monteiro Lobato, muito conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, cria a campanha publicitária com o personagem Jeca Tatuzinho para o biotônico Fontoura. Então, o biotônico Fontoura é um misto de... é vendido como um medicamento, né, à época, e é o uso, porque nós destacamos aqui, porque é o uso de um personagem agregado ao produto. Até então, o que a gente tinha? A gente tinha o texto descritivo, depois passou a ter uma imagem, mas uma imagem que descrevia o produto, né, ou o uso dele, para que as pessoas pudessem entender como é que se usava, não era o caso desse, não precisava, mas o uso, e a partir desse momento, então, introduz a figura que vai tentar impulsionar ou colar uma imagem com o produto. Então, é uma introdução bastante importante na comunicação publicitária. Em 1929, a agência americana J. Walter Thompson abre a sua filial em São Paulo para trabalhar com a conta da General Motors, que é a automobilística, né? E inicia um grande processo de modernização da publicidade brasileira. Então, pós-quebra da Bolsa de Valores, né? Então, contexto social nos Estados Unidos, então a indústria General Motors numa expansão, né, indústria automobilística, passa então a contar com o apoio de uma agência de publicidade americana que se instala em São Paulo e que dá uma grande modificada na publicidade brasileira. Em 1935, a McCann Erickson, que é uma referência na publicidade, abre seu escritório no Rio de Janeiro para atender a conta da Standard Oil e a marca Esso. E aí, mais uma derivada da indústria automobilística, né? Indústria automobilística, petróleo, então as coisas são casadas, né? São juntas. Já em 1945, a publicidade se consolida no país e o primeiro anuário de publicidade contabiliza 32 agências em funcionamento no país. Então, vejam que aí, em pouco mais de uma década e meia, a gente tem um avanço
de uma para 32 agências no país. E os maiores anunciantes, então, são a RCA Victor, General Electric, General Motors, Panam, Philips e Ford. Então, vejam aqui quais as empresas que tem, para a gente ter um pouco do contexto também histórico e político. Então, nós estamos falando aqui de montadoras, né? General Electric, General Motors, a RCA Victor e a Philips, de alguma forma, são da área fonoaudiográfica, né? Que eram os LPs, discos, a parte de comunicação, e a Panam, que é a empresa aérea, né? Então, são empresas de grande porte, de grande poder de influência, que tinham condições de investir em publicidade. Aí, da década de 50, que é um recorte muito amplo, né, para a gente não ficar falando a cada década, porque a cada década tinha muitas mudanças, muitas transformações, mas isso pode ficar para uma outra palestra como essa aqui, né, que tem muito conteúdo, mas é só para dizer que a partir da década de 50, a publicidade, então, reflete principalmente a transição do país, que o Brasil era absolutamente agrário e passa-se urbanizar e industrializar, claro que não é do dia para a noite, mas começa uma migração muito grande aí, de um país rural para um país urbanizado e industrial, a indústria, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a indústria do Brasil se desenvolve, e então por isso surge essa necessidade e oportunidade de urbanização, e essa mudança social. E a chegada da televisão também, posteriormente, e novos meios de comunicação lançam as bases da propaganda moderna nos padrões que conhecemos hoje. Claro, respeitando aqui, considerando que muda muito a cada década. Nós não estamos numa frase aqui simplificando muito tempo, né? Mas sem correr risco de estar errando, mas quero reforçar isso, que há muita mudança, passa a haver muita mudança a partir daí, mas que a mais importante é essa mudança do momento agrário para o momento urbano e industrial. Então, dessa forma, a gente faz um apanhado bastante breve da questão da evolução da propaganda no Brasil, né? E a gente pode, então, passar agora para ver os anúncios dos primórdios da propaganda, lá desde 1808 até 1900, que é o recorte que nós escolhemos fazer para esse momento de hoje. Então, um anúncio aqui, trago para vocês um anúncio. Então, vejam, como eu já falei anteriormente, a mistura de texto, muito texto, descritivo, né? E uma imagem pequena. Esse daqui, como já se trata de 1854, então já tem um texto bastante detalhado, né? Até com um tamanho já expressivo, porque vocês vão ver outros que têm menor nitidez, né? Por conta da tecnologia, é difícil você transmitir toda essa tecnologia, mas é sobre o escravo fugido. Então, vocês verificarão, junto comigo, a partir de agora, que a maior parte se trata de anúncios relacionados à escravidão. Então, antes da abolição da escravatura no Brasil, era muito comum encontrarmos anúncios e cartazes em busca de escravos fugidos de fazendas ou propriedades residenciais que serviam suas atividades. Temos um cartaz aqui, então, de 1854, onde um crioulo fugido, é assim como eles escrevem no anúncio, por isso que está entre aspas, era descrito com ricos detalhes físicos e de serventia aos seus senhores. Ao final do texto, apresenta uma recompensa para quem encontrasse o fugitivo. Então, eles dão muitos detalhes ali. Ó. Anda fugido desde 18 de outubro de 1854, o crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, falta os dentes da frente, pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado, picado de bexigas, que teve há poucos anos, muito pachola, que eu, desculpem, não sei o que é, mas é uma expressão da época, mal encarado, fala apressado, com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma, às vezes, andar calçado, era uma coisa rara usar calçado, intitulando-se Forró e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações de roça, donde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte o senhor Eduardo Lemer, na Rua da Quitanda, tá? Então tem o endereço a quem avisar.
Mas vejam, eu queria destacar aqui, por isso que eu li, não vou ler todos os anúncios, tá? Para não ficar chato aqui para vocês. Mas esse aqui eu fiz questão de fazer a leitura para a riqueza de detalhes que era preciso dar para um anúncio, né? O tamanho de texto hoje para a gente é impensável, um anúncio publicitário, né, de propaganda com tamanha quantidade de texto dessa forma, mas é uma característica bastante marcante da época. Vamos lá. Outra coisa, aluga-se. O que que se aluga? Um moleque, um menino escravo, né? E esse daqui tá bem enxuto, esse daqui já vai bem direto. Eu alugo onde que é? Alugo o quê? Onde é? Então, aluga-se um moleque. É um anúncio de uma criança escrava para alugar, publicado em 4 de janeiro de 1876 no jornal Estado de São Paulo. Prestes a chegar à abolição da escravidão, o Brasil ainda tinha um forte comércio de pessoas, né? Não deixamos de dizer isso. Escravo Macota, 1876. Antes da abolição, ainda era comum a veiculação de anúncios em caça aos escravos fugidos. Esse é um registro de 1876 do Estado de São Paulo. Então, aqui também, com a descrição detalhada, como a gente viu anteriormente, precisa-se saber quem é o atual possuidor do escravo, porque dificilmente o escravo ficava sem ninguém, ele ia, a cultura, né, o modo como a sociedade se organizava à época era baseada nos escravos, então se ele saía de um lugar, muito provavelmente ele estava escravo em outros lugares, né, dificilmente ele estaria livre. Então esse daqui, justamente, dizendo esse aqui tem um relato de quem era a mãe, né? Filho da escrava Prisciliana, do irmão de Floripe, então, a idade mais ou menos, e dizendo que ele foi vendido na cidade de Campinas. Então, tem uma referência, da região aí, também com bastante riqueza de detalhes. Outro de escravo fugido, né? É comum a caça de escravos, esse aqui é um registro também de 1876 no Jornal Estado de São Paulo. Esse aqui é bem da região, talvez quem esteja assistindo aqui, a gente não seja apenas de Araras, embora a sede da nossa faculdade está aqui em Araras, muito próximo a Limeira. Esse anúncio é da cidade de Limeira. Então, fica a informação para quem não é da região, não conhece, por isso que eu escolhi esse aqui, para a gente ver que está pertinho da gente, uma história não muito recente. Então, fugiu no dia 5 do o correntiano, né? Do sítio de Viana Irmãos, de Limeira, da Limeira, eles diziam ainda, o escravo Caetano, de 35 anos mais ou menos, grosso de corpo, estatura regular, boa dentadura, separados os dentes uns do outro, cabra de cor, fala meio pausada e anda com as pernas meio abertas. Fisionomia leal. É muito conhecida em Campinas, onde morou muitos anos, e na estação de Santa Bárbara e Limeira. Então, ele está falando da região aqui, que um escravo poderia ser conhecido de Campinas até a região ali de Limeira. Então, características aqui da nossa região. Mais uma vez, de escravo fugido, né, o anúncio publicado no estado de São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1877, esse senhor que faz um anúncio publicado, tenta recuperar o escravo fugido. É interessante acompanhar nesse anúncio aqui os detalhes físicos do escravo e a forma coloquial usada em todo o texto. Então, em 24 de novembro de 1877, fugiu da fazenda São José de Taubaté, de propriedade do João Francisco, o escravo Gregório, pardo, idade de 32 anos mais ou menos. Não se tinha registro de idade, né, gente? Principalmente para escravo. Altura mais que regular, corpo reforçado, fala descansada, bons dentes, olhos grandes e sanguíneos, quando quer mover-se depressa, porém seu natural é pesado, pouca barba. Ocupação de roça, porém faz qualquer serviço, tal, tal, tal. Então, veja até assim, entre a roupa de uso levou alguns fins que sejam paletó pardo ou cinzento. Então, é uma riqueza de detalhes para tentar descrever quem é a pessoa, porque muitos escravos, ele é conhecido como Gregório, mas não tem sobrenome, né? Geralmente, sobrenomes eram dados para o senhor da fazenda, ou a região, ou a localização. Então, tinha que se referir com várias outras características para poder localizar a pessoa. É uma riqueza de detalhes bastante grande. Curioso,
embora fosse muito comum, curioso para a gente, embora fosse muito comum à época, um anúncio em 1879 de venda de ama de leite. Para quem não sabe, por isso que eu falei pode ser curioso entre nós, o que que é uma ama de leite? É uma pessoa, que no caso é uma escrava, que servia para amamentar outros bebês. Às vezes as senhoras não tinham leite, ou não podiam, ou não queriam amamentar, e era muito comum que as escravas fossem amas de leite. E eu estou me lembrando que agora um aspecto muito particular da família não era mais escravidão, vocês vão poder saber, mas a minha mãe foi amamentada por ama de leite, e ela não era escrava também, porque a época não permitia. Mas por ser gêmea, e a menor dos gêmeos, né, que requisitava mais recursos, ela teve apoio de uma ama de leite na sua infância. Isso nós estamos falando do Brasil de 1954. Então, a escravidão, ela perdurou, eu disse para vocês e repito, essa senhora não era escrava, mas o conceito se trazia e perdura na sociedade por muitos anos além, né, do que aquela data que a gente vê cravada ali na história, né? Então, antes da abolição, era como encontrar páginas de jornais, anúncios de vendas de escravos, que isso a gente vai repetindo, né? E essa daqui, a característica é os detalhes da saúde e a qualidade do serviço. Então, vende-se uma preta, muito moça, com cria, se ela podia amamentar, tinha cria, o bebê, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. É muito sadia e o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores. Então, qual é o motivo da venda? Por que que a gente está passando, né? Então, ama de leite. Mais um escravo fugido aqui, também com rigor, né, na descrição. Esse daqui, mais ou menos, Benedito, que é mulato, tocado a índio, ou seja, tem uma mistura com o índio. Cabelos quase lisos, de 54 anos mais ou menos, fala pausada, tá. Então, a classificação das características para poder fazer o anúncio e conseguir recuperar. Isso já em 1880, hein, gente? Ainda às beiras ali da abolição da escravatura, continuamos com busca de escravos fugidos. Mais uma agora de oferta de escravos, né? Aqui nesse caso, menor de idade, no conceito do que a gente tem hoje, né? Menor de 18 anos, à época não tinha muito esse conceito. Vende-se um perfeito cozinheiro de forno e fogão e bolheiro, pode-se dar para experimentar dois lindos moleques para a lavoura, de 14 a 15 anos, uma rapariga para a mucama, perfeita, 3 cozinheiras que lavam e engomam. Então, aqui está vendendo um conjunto de pessoas e de habilidades, né? Então, aqui até se pergunta assim, quanto é que era o valor, né, de uma vida? Se comercializava naturalmente vidas como se comercializa objetos hoje em dia, né? Essa é uma consideração que nós não vamos entrar aqui no momento, apenas para a gente refletir. Aluga-se também, além de venda, de procura, alugava-se. Então, aluga-se um preto para todo serviço, todo ofício de pedreiro, por mês ou por dia, para tratar lá com o José. Então, esse anúncio foi publicado no Jornal Estado de São Paulo em 20 de janeiro de 1881. Escravo fugido e alcoólatra, né? Então, antes da Lei Áurea, era comum encontrarmos classificados essa busca e venda de escravos fugidos. Muitos fugiam dos seus donos, obrigando o anúncio de captura com uma recompensa. Afinal, para os donos existia um investimento, é uma força de trabalho para eles. Então, achava-se fugido no dia 3 de março, o escravo de nome Joaquim, da nação Congo, idade de 61 anos mais ou menos, cor preta, cabelos brancos, barba, papapá, tendo o dedo grande da mão direita mutilado. É cozinheiro, diligente, serviçal, tem moldes humildes e atraentes, mas é dado ao vício da embriaguez. Olha o detalhe, de certa forma, justifica o porquê ele estava fugido. Ele é dado ao vício da embriaguez. Então, gratifica-se para recuperá-lo. Mais um de escrava fugida, já estamos aí em 1883, né? A valorização, mais uma vez, a valorização de detalhes físicas da escrava. Então, desapareceu dessa cidade, 9 de julho,
de cor parda, idade de 19 anos, natural da província do Paraná, pés grandes, pernas um pouco arcadas, nádegas salientes, movendo-se muito com as ilhargas quando anda. Boca desdentada, cabelo carapinha, cortada meia cabeleira, trajava nessa ocasião saia e paletó de cor azul. Então veja que eles detalham até a forma de andar da pessoa, a forma do corpo e a forma de andar para tentativa de recuperar a escrava. Aí, em 1808, diferenciando um pouco, né, dos escravos, nós temos o anúncio aqui da aviação do Rio Grande, que ela é um pouco mais parecida com o que a gente conhece hoje, de um produto ou serviço, né? Mas em meados de 1800, as diligências, né, partem da capital nos dias 14, 19, 24 e 29 de cada mês. Ou seja, tinham alguns dias no mês que partia a diligência. E aí você tinha que pré-determinar. O anúncio diz ali, depois vocês podem pausar aí o vídeo e ler com um pouco mais de calma, mas são dias agendados, dias que você precisa ajustar, assim, avisar, né? Mediante aviso prévio, que eu li ali, ajustar razoavelmente para famílias. Então, caso você tenha famílias, um número maior, você pode ajustar datas extras, que não essas. Mas, a princípio, são algumas vezes no mês que se podia fazer o transporte. É uma casa de banhos, né? Esse daqui é curioso também, mas aí já no meados do século, 1865, era comum de hábitos europeus trazido para o Brasil, né? Esta casa de banhos. O ambiente tinha uma estrutura para banhos medicinais, com acompanhamento de um profissional da área da saúde. Na época eram raras essas casas que tivessem um banheiro em condições dos que temos nos dias de hoje, não se compara, né, gente? Mas eles tinham o quê? Cadeira sanitária, ducha, uma escarradeira, que eram artigos de luxo para certas residências. Também aqui no anúncio vocês vão verificar que considerado o único estabelecimento do gênero na capital. Outro destaque que tem nesse anúncio aqui, ele é bastante detalhado com relação aos horários de funcionamento, o que que tem nesta casa de banho, mas o destaque para os valores, né? Já se dizia sobre os valores, e que se venderão também a dinheiro, que se paga antes que se vende a dinheiro. Então, bastante curioso isso, para colocar o valor do tipo de serviço. O salão elegante, aqui 1867, é um salão de beleza, né? Promovia beleza com atendimento às senhoras. Interessante notar que no texto, em sua boa parte, estava escrito em idioma francês, que hoje é menos usado para a gente, mas hoje a gente usa, tem o hábito, assim, usa muito mais como segunda língua o inglês, mas à época era o francês, e isso enobrecia o produto. Se bem que, em se falando em salões de beleza, no Brasil ainda se utiliza porque o francês, o idioma francês e a cultura francesa tem a representação de algo elegante. Então, mostrava-se aqui um serviço de cabeleireiro, de cuidados para mulheres, com elegância. Também em 1875, também não, mas agora em 1875, no Largo São Francisco, o paulistano oferecia uma besta de sela, né? Uma besta é algo semelhante a uma mula, um cavalo, de sela, e também professor. Então, anúncios na sequência ali, um professor que se encarrega de ensinar língua francesa, história universal e elementos de língua grega e geografia. Então, conhecimento no geral, né? Xarope, como eu falei para vocês, aí começa a ter anúncios de produtos que a gente pode dizer farmacêuticos. Nesse caso aqui, o xarope Jataí, de alcatrão, é um xarope para uso peitoral, que eles falam, anunciado pelo farmacêutico Honório Prado. Então, veja, no anúncio do produto vem o endosso, né, a garantia do produto, a assinatura de um farmacêutico, que era o Honório Prado, né? E aí, para estimular, para informar para que ele servia, eles usavam as imagens de pessoas assim, olha, eu quase fiquei assim, quase fiquei como uma caveira, eu quase morri e o xarope me fez ficar saudável e bem e bonito, eles colocam lá. Aqui, claro, a imagem não dá para ver com clareza, mas se referia a
conceito de beleza da época, e aonde você encontrar o produto, etc. Grande depósito de bichas, né? Chegadas diretamente de Hamburgo. O que que eram bichas, né, gente? Isso é 1877. Havia uma cultura, um hábito de fazer uso de sanguessugas, que é um verme anelídeo hematófago provido de duas ventosas que ele suga o sangue da pele. E isso era considerado, era usado como um tratamento medicinal, que ela sugava, a ideia é que ela sugava também a doença, que as pessoas tinham para fazer um processo de cura, de sarar. Então, vendia-se muito chegado de Hamburgo, vendia-se muito a questão das chamadas bichas, mas que para a gente é conhecida como sanguessuga. Casa bancária, é o anúncio de um primeiro banco aí de 1879, a possibilidade de fazer empréstimos e as taxas ao ano, né? Pagar, se você fosse pagar à vista, seria 4% ao ano, dividido em 6 meses, 6% ao ano, e em um ano, 7%. Então, esse anúncio de 1º de janeiro de 1879. E um dos primeiros anúncios aí de produto à época, que é de 1889, da cerveja Guinness. E aí, vejam, a cerveja recomendada, a curiosidade desse anúncio é essa, recomendada pela Faculdade de Medicina, né? Então, a cerveja preta da Guinness, marca registrada do Gato, é uma cerveja preta, afamada e recomendada pela Faculdade de Medicina em toda a parte do mundo. Hoje seria muito difícil a gente ver uma cerveja recomendada pela Faculdade de Medicina, mas é para atestar a qualidade e de que, no início, as cervejas eram vendidas como um produto energético, nutritivo, né? Isso muito mudou, acho que vocês já ouviram falar depois, mais ali, acho que na década de 60, da Malzbier, que é uma cerveja escura, né? Utilizada, que era recomendada para as mulheres amamentarem, que ela é bastante nutritiva. Hoje também jamais a gente veria isso. Então, só a título de curiosidade, fazendo um paralelo histórico aí. Outro produto, né, o sapólio, que é um saponáceo, isso já no anúncio de 1891, mas o sapólio é de 1870, quase universalmente utilizado para lavar louças, né, e aí muito utilizado para ferro, cobre, bronze, mas é um dos primeiros anúncios de produto também. Veja que já tem a imagem, a pessoa se espelhando numa panela, né, que me faz lembrar de uma tia que dizia uma frase muito interessante, que ela falava assim, claro que ela já é muito mais recente aqui, mas dizia assim que mulher que lustra não brilha. Eu acho muito curiosa essa frase dela, porque muitas mulheres tinham o seu valor atrelado se era uma boa dona de casa, se fazia as panelas lustrarem, né? E isso é questionado a partir da década de 70 no nosso país, né? E principalmente de 80, é questionado que as mulheres tivessem seus atributos apenas atrelados a essa capacidade de fazer lustrar panela, por favor, né, gente? Mas o sapólio, então, se propunha a isso de fazer a limpeza mais profunda e até brilhosa dos utensílios domésticos. O telefone, 1878, o primeiro anúncio de telefone no Brasil, né, publicado 18 de agosto de 1878 no Jornal Estado de São Paulo, pelo representante. Aí o texto, como se tratava de uma questão tecnológica nova, o texto é maior ainda, o texto vai trazer detalhes, inclusive tratado como algo mágico, não se vendia como tecnologia, mas como algo mágico, que permite você conectar e falar com pessoas de outra localidade, das mais diversas localidades. E aí vinha com a atestação, a garantia, né, de um representante do inventor, do Graham Bell, que é para dar uma credibilidade ao produto. Em 1895, já o comércio de máquinas a vapor, né, no jornal o São Carlos de Pinhal, de 5 de julho de 1895. Vejam que aqui a gente já começa a caminhar com a questão da imagem, e uma grafia mais nítida, né, mais detalhada, muda a fonte, né, tem destaque para as letras, então já começa a caminhar aquela coisa dos primórdios mesmo da publicidade, como a gente vai conhecer posteriormente. Vocês viram que a gente sai do texto único, exclusivo, não abandona o texto, obviamente, tem bastante texto, mas já começa a usar outros recursos.
Um outro produto que era muito conhecido à época, essa banha veado do século XIX, 1896, o produto já tinha isso aqui. Esse anúncio também eu trouxe pelo fato dele ser diferente. Esse produto já era tão conhecido entre as pessoas que ele dispensava a descrição de texto. Hoje a gente é, faz pouco uso da banha e até desconhece, né? Talvez pela região, porque ele era muito mais famoso no Rio Grande do Sul, mas talvez desconhece. Mas ele dispensava aqui, tamanho conhecimento que ele tinha, dispensava a descrição do que era o produto, né? Ou onde encontrar, só dizia respeito ao importador aqui. Mas é uma marca registrada já. Um produto também bastante diferenciado aí de 1897, coletes para senhoras, que é o corselet, algumas roupas íntimas de uso de mulheres. Esse anúncio está bastante prejudicado pela cópia da época, né? Embora eu tenha pego por uma fonte aí bastante reconhecida, mas ele foi trazido assim, né? Não dá para a gente ver muitos detalhes. E, por fim, o de bicicletas, que é um produto, também já não era mais tão descritivo, já tinha desenho, então é 1899, onde a gente encerra os anúncios. Como eu disse para vocês, vou fazer um recorte, porque vocês percebem que já vai mudando, a gente vai trazendo muito mais imagem para o texto, o apoio das imagens para o texto, e isso vai prevalecer na publicidade e na propaganda até os dias de hoje, né? E então, no veículo que era utilizado aí tanto para cargas como para passeio, né? E crianças, adultos, para todos eles. Então, chegamos aí ao fim da nossa proposta de hoje, de fazer um passeio aí pelos primórdios da publicidade, desde 1808 até o recorte de 1900. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que possamos voltar no outro momento com outros períodos da publicidade e propaganda no nosso país. Obrigada aí pela atenção de vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau. Professora Daniela, muito obrigado pela palestra. Em nome do UNAR, eu agradeço. Agradeço a sua disponibilidade e sua atenção conosco. Informo você, aluno do UNAR, que essa palestra estará no Facebook, no YouTube e no nosso ambiente virtual, em links úteis em Mediateca. Então, dou como encerrado esse nosso encontro virtual. Um bom final de semana e até breve.